Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios de função quadrática. Fique ligado! Um restaurante francês oferece um prato sofisticado ao preço de R$ por unidade. A quantidade mensal X de pratos que é vendida relaciona-se com o preço cobrado através da função P igual menos 0,4x mais 200. Então, nós temos que a quantidade mensal de pratos é X e o preço de cada prato, P. Sejam K1 e K2 os números de pratos vendidos mensalmente para os quais a receita é igual a R$21.000. A pergunta é: quanto vale K1 mais K2? Um conceito aqui muito importante, e que aqui está numa questão da FGV, porque é um assunto que cai bastante nas provas da FGV, mas é um assunto que pode cair em qualquer prova, é a ideia de receita. Receita, em poucas palavras aqui, é o quanto você recebe, ou seja, é aquilo que você obtém multiplicando o preço pela quantidade. Eu costumo dar de exemplo o seguinte: se eu vendo bombons e hoje eu vendi, por exemplo, 20 bombons e cada um custava R$3, então a minha receita foi R$60. Então significa que o que eu recebi por essa venda é R$60. Só que R$60, eu vou aproveitar aqui para dar um conceito, não é meu lucro. Por quê? Porque quando eu vendi esses bombons, ok, peguei lá R$60, mas eu gastei para produzir esses bombons ou para comprar esses bombons. Então a gente tem aqui outra coisa importante, que é o lucro. O lucro é quando você pega a receita, que é aquilo que você recebeu, e tira os custos ou o custo daquele produto, ok? Bom, então é importante ficar atento com isso aqui, porque são dois conceitos que caem bastante. Alguns vestibulares até conceituam, né, explicam esses conceitos no texto, mas muitos, inclusive o Enem, tem trazido perguntas sobre receita, lucro ou custo, sem dizer o que cada um significa, pensando que assim, você tem que saber isso da vida, vamos dizer assim, tá? Então vamos ver aqui, ó, o que nós vamos ter então? Primeira coisa, como o exercício quer que a receita... Primeira coisa, como o exercício fala da receita igual a R$21.000, então vamos primeiro dizer aqui quem é a receita nesse exercício, né? A receita aqui vai estar em função de X, que é a quantidade de produtos vendidas, e a receita é o preço multiplicado pela quantidade. Beleza, mas e aí? Esse P está nos atrapalhando, mas o exercício nos contou que o P se relaciona com X por essa função aqui, ó. Então, nós temos que a receita vai ficar, olha só, menos 0,4x mais 200 vezes o X. Então, trocamos o P por isso daqui, por essa expressão, vezes X. E aí? E aí que a nossa receita ficou, então, olha lá, fazendo a distributiva, ok? Ó, menos 0,4x quadrado mais 200x. Tá aí, se você estava se perguntando por que ela está fazendo esse exercício para falar de função quadrática, se a função que foi dada aqui é uma função afim, é por isso, porque a pergunta não era sobre o preço, se fosse, seria essa função afim. A pergunta era sobre a receita e a função que nos dá a receita nessa questão aqui é uma função quadrática. Se você tem dúvidas ainda sobre a teoria de função quadrática, confira na nossa aula, eu vou deixar o link aqui para você. Mas aqui o que nós temos? Ó, a nossa parábola tem concavidade para baixo, então o exercício poderia ter perguntado algo clássico, que é a receita máxima desse restaurante, tá? Então a pergunta poderia estar sobre esse ponto aqui, ó, muito importante. Mas não foi isso que perguntou. Perguntou qual é a soma K1 mais K2, onde K1 e K2 são as quantidades de pratos vendidos mensalmente para os quais a receita é igual a R$21.000. Então, resumindo a pergunta aqui, nós temos que a fórmula da receita é essa e nós queremos saber qual é o valor da soma K1 mais K2, onde esse K1 e K2 são os valores
onde a receita foi igual a 21 mil reais, né? Então, quer dizer que assim, a receita para o K1 foi igual a 21 mil reais e a receita para o K2 também foi igual a 21 mil reais. Mas, professora, é possível dois valores diferentes com a mesma receita? Não entendi como que isso é possível. Veja aqui, ó. O nosso gráfico é uma parábola de concavidade para baixo, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, receita em função de x. O C é zero, quer dizer, então, que corta o eixo y no zero. Então, nós temos algo mais ou menos assim. Bem, o que acontece? Eu não sei aqui qual é a escala desse gráfico, eu não sei onde a receita vale 21 mil reais. Faz de conta que fosse aqui, ó. O que acontece é que eu tenho dois valores de x, que vão ser o K1 e o K2, não necessariamente nessa ordem. Eu tenho dois valores de x, onde a receita dá 21 mil reais. E o exercício quer saber qual é a soma desses valores, ok? Quanto dá se eu somar o K1 mais o K2. Bem, o que ele quer então é a soma das raízes da equação onde eu faço essa função igual a 21 mil reais. Ou seja, ele quer a soma das raízes dessa equação aqui. E equação de segundo grau, você vai lá e faz Bhaskara, não é? A maioria vê um x quadrado por aí, já vai lá, ó, delta b quadrado menos 4ac, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ué, professora, mas não tá certo isso? Tá certo. A questão é que muitos alunos vão para a fórmula correndo, gastam um tempão na conta, sem perceber o que o exercício pediu. O que o exercício pediu, olha que lindo, é a soma das raízes dessa equação. Então, se você não lembra, eu vou escrever aqui, ó. Se nós temos uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, a soma das raízes, que eu vou chamar de x1 mais x2, é menos b sobre a. E o produto das raízes, x1 vezes x2, é c sobre a. Se você pegar cada x aqui, ó, da sua fórmula de Bhaskara, se você preferir assim, menos b mais raiz de delta sobre 2a, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se você somar esses dois valores, você vai encontrar menos b sobre a, e se você multiplicar, você vai encontrar c sobre a. O que a gente chama de soma e produto. Muita gente reclama e fala, soma e produto não usa pra nada, é muito mais fácil fazer Bhaskara. Você pode ter essa opinião, ok. Acontece que se o exercício pedir a soma das raízes ou o produto das raízes, não vale a pena você calcular todo esse processo, inclusive, olha seu A, seu B e seu C aqui para você fazer Bhaskara. Estão horríveis, porque eles não estão aqui para você fazer Bhaskara, eles estão aqui para você fazer soma e produto. E aí, olha lá, a soma das raízes que o exercício chamou de K1 e K2, a soma das raízes dessa equação é menos B, que vai dar menos 200, sobre A, que é menos o 0,4. Ou seja, 2.000 dividido por 4, multiplicando em cima e embaixo ali por menos 10, né, por exemplo, ou multiplicando por 10 para não ficar com essa casa decimal e depois dividindo menos com menos, né, que vai ficar positivo. A soma das raízes aqui deu 500. E aí fechou, já é o que a gente precisava, letra B. E aí, gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha e espalha pra galera.